você é o CEO da Client e tem mais de 25 anos de experiência no mercado. Como nasceu a ideia de criar uma imobiliária que se diferencia tanto no atendimento quanto na transparência com os clientes? Bom, primeiro agradecer aqui a presença, e é sempre importante a gente falar sobre o mercado imobiliário, falar da importância de cada passo que está sendo dado para frente na questão de modernização, de atendimento e principalmente na questão do cliente em si, né? A Client, ela veio exatamente por uma experiência nossa grande de mercado. A gente tem um grupo chamado Grupo Farmers, com algumas empresas que fazem serviços para o mercado imobiliário, desde marketing, inteligência artificial, pesquisa e marketing digital, onde a gente achou de extrema importância esse braço nosso de vendas existir, né? E quando a gente trouxe isso para a mesa, a gente entendeu que o mais importante era o cliente. A gente tem uma máxima de que o imóvel todos podem ter e o cliente é o que vale você no final ter para você poder conduzir para o melhor produto que ele tenha, tanto para investir quanto para morar, né? Então, a Client veio com essa máxima, tanto que o seu slogan é no seu tempo, né? Então, no seu tempo ou no tempo certo, né? Dependendo do braço de moradia ou de, de, de investimento. E a gente vê isso de uma forma muito forte dentro da empresa. Ou seja, o cliente tem essa importância porque realmente a partir dele a gente consegue construir um resultado melhor, tanto para investimento quanto para moradia, né? Então, pela nossa experiência, pela nossa vivência, mercado exterior também, o próprio Bento, que é o nosso VP, diretor de relacionamento, que também tem um trabalho forte em vendas lá fora, a gente viu a necessidade da criação da Client. Outra coisa importante para a criação da Client é o próprio mercado ter se adaptado um pouco mais à questão de parceria. Então, a partir da parceria, você tem a possibilidade de ter todos os imóveis, tanto o braço de parceria de construtoras, quanto a própria parceria com corretores, né? Corretores parceiros. Então, isso flexibiliza e dá mais ainda foco no cliente, ele ser essa principal figura, né? Essa principal importância, ter a maior importância para a gente poder encontrar o melhor investimento, melhor moradia para ele. Então, Rodrigo, é bem interessante que você mencionou sobre investimento e eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Você falou que a Client apresenta diferentes modelos de investimentos para seus clientes. Fala pra gente, por favor, quais são algumas dessas modalidades e como a Client ajuda os investidores a escolherem a melhor opção para eles. Bom, na linha de investimento no mercado imobiliário, também, cada vez mais a gente vai passando por uma sofisticação de modelos de investimento. E isso passa muito pelo perfil desse investidor. Então, existem alguns modelos de investimento que são mais arriscados, outros menos, porém, muitos deles, o próprio investidor ele acaba não conhecendo. Então, o modelo de investimento mais utilizado no mercado imobiliário é o quê? Vou comprar no pré-lançamento, o imóvel vai valorizar, eu boto para alugar. Esse é um modelo. Eu vou comprar que é um modelo de investimento de longo prazo. Você está apostando que o imóvel valorize, você está apostando que o mercado ele aqueça, mas não está na tua mão. Você tem uma possibilidade de, ao invés de você botar para alugar, vender na época que tivesse desligando, né, para o financiamento. Você tem o modelo que aí começou a sofisticar, que é o modelo que é investimento para aluguel de curta temporada. Então eu compro um imóvel, dou uma melhorada nele, boto para alugar para curta temporada, né? Aí você começa a ter uma modalidade que é leilão, muita gente entrando em leilão.
comprando imóvel a um baixo preço, sabe que vai demorar para tirar um pouco a pessoa dali, mas a partir dali também reforma, bota para alugar ou vende. Então, o outro modelo, que é a construção, então eu vou, compro um terreno, construo uma casa, vendo ou alugo. Então, quando a gente fala de modalidades, você tem diversas modalidades. E também você começa a ter, com o mercado mais sofisticado, você começa a ter o quê? Modelos também de alavancagem. Então, um que eu tinha era financiamento. Sim. Agora eu tenho muita gente utilizando consórcio imobiliário, né? E por quê? Porque tem uma série de vantagens, só que tem uma série de perguntas e respostas que, se não tiver um especialista realmente na mesa, você pode ter surpresa, né? Sim. Financiamento imobiliário, idem, é a mesma coisa, uma forma de alavancagem, né? Que acaba também, se não tiver um especialista na mesa, você acaba podendo, né, ter ali uma surpresa na frente. Então, como a gente conhece muito bem todas essas modalidades, né, até, por exemplo, para próprio incorporador, alguma forma de alavancagem, né, via CRI, via alavancagem financeira. Então, existem muitos modelos, e qual é o objetivo da cliente nesse cenário? É ela estar junto de especialistas, validando esses especialistas para os investidores dela. Então, é obviamente que a gente entende um pouco de cada modalidade, porém, o especialista daquela modalidade é que vai fazer essa apresentação para os nossos clientes, né? Então, isso é muito importante, porque você não domina. Então, eu acho que o papel do intermediador, né, que somos nós, que somos corretores de imóvel, mas com uma visão também de consultor, ela é essa, é a gente saber daquela ponta o melhor que tem para mostrar para o nosso cliente como é que realmente funciona. Eu tenho uma máxima que é muito importante, que nós somos corretores de cliente, ou seja, para a gente o que importa é entender a fundo o que esse cliente necessita. A partir desse momento, que no meu braço que é investimento, do Bento que é moradia, a partir desse momento que a gente entende a fundo, e isso é quase que um papel de advogado, isso é quase que um papel de médico. Ou seja, o médico só vai entender realmente a fundo o que a pessoa está passando se a pessoa falar a verdade, né? O Sim. advogado só vai tirar talvez ela da roubada, ou vai ter alguma facilidade se ela falar a verdade, se ele entender. E a gente sente que o corretor de imóveis, ele não tem esse relacionamento com o cliente. E é a partir desse mau relacionamento com o cliente que todo o processo fica errado. A partir do momento que o cliente confia neste corretor de imóvel, todo o processo, ou toda a jornada, ela se torna super interessante. Então, a partir daí é que a gente viu, bom, qual é o nosso primeiro passo? É focar, a gente, na parte de moradia, focar neste lifestyle da Barra da Tijuca, que é o nosso quintal, onde a gente mora, onde a gente cresceu, onde a gente conhece tudo, e obviamente, para investimento, o mundo ele é sem limite. Então, Rodrigo, eu tenho uma dúvida quando você fala sobre o mundo sem limite, principalmente na visão de investidor, tá? Que é o que você vem colocando para a gente de uma maneira muito assertiva. Hoje, o brasileiro que está fora do Brasil, e ele tem uma visão de investimento aqui no Brasil, porque a gente sabe que muitos brasileiros estão fora do Brasil, às vezes de maneira irregular, sem poder ter acesso a determinados investimentos no país em que ele vive. Hoje, como é que a cliente vê isso? Esse perfil, esse tipo de pessoa que de repente está montando um valor lá fora, pensa em voltar para o Brasil, tem família aqui no Brasil, quer estruturar a vida no Brasil, por isso que ele saiu para poder correr atrás de grana. Hoje, como é que a cliente também pode atender esse perfil de pessoa, de investidor? Bom, a gente tem um entendimento de dois tipos de investidores. É o daqui para lá e o de lá para cá. Legal. Da onde é de fora, né? Sim. Então, o daqui para lá qualquer pessoa que tenha patrimônio, que tenha uma renda, que tenha dinheiro investido, que tenha capital, no mínimo ela ter 30%
do patrimônio dela, não só dinheiro, como imóvel, o que for, fora do Brasil, é de extrema necessidade. Então, começa, o primeiro passo é esse. E aí, quando a gente vai para fora, e aí a gente, para fora, quais os locais que a gente pode ajudar nessa estruturação? Estados Unidos, Sim. né? Outro, Portugal, e outro, Dubai. Bacana. Então, são 3 características completamente diferentes de investidor, de carteira, do que você quer, se você vai querer uma coisa mais arriscada ou menos arriscada, e é mais ou menos o desenho assim. Estados Unidos, você está dolarizando o teu patrimônio, não espere ter uma rentabilidade anual alta, mas é segurança. Esse é um passo que você vai dar para que é importante. E aí, logicamente, a gente vai assessorar no imóvel. Sim. Né? Então, desde você poder comprar um terreno lá e construir, desde você comprar uma casa para deixar alugado e aquilo ali meio que empatar, né? Mas dolarizar. Quer dizer, quem tomou a decisão há 4 anos atrás pegou a valorização do imóvel com a própria valorização do próprio dólar. Então, isso é patrimônio. Inclusive, para ele repatriar, a conta vai ficar não tão boa. Então, é para deixar lá. Não pode ser algo que ele esteja pensando em pegar. É algo que ele vai deixando, aos poucos ele vai criando um patrimônio interessante, né? E aí, sim. Quando a gente fala de Portugal, a gente entende assim, cara, eu tenho uma pretensão de morar lá. Eu tenho uma pretensão de, vamos lá, de me aposentar lá. E eu quero desde já ter um imóvel, esse imóvel começa a criar uma renda em euro, para quando eu me aposentar, que não sei se você sabe, o INSS, você tem uma parceria com Portugal e você pode começar a receber Não sabia. Legal, Rodrigo. a aposentadoria lá. Olha que interessante. Então, aí tudo bem, eu já comprei um imóvel, estou com o imóvel lá. Lá você tem um apelo muito forte de turismo, então tem que entender aonde pode ter um benefício de poder ser Airbnb. As portas estão meio que se fechando na Europa, mas é super interessante. E quando a gente fala em Dubai, Dubai. já é uma visão de risco para um local que é mundial, né? Onde o próprio investimento, eu tive lá esse ano, o Brasil ele não está nem no top 10 de investidores, né? Então, mas mesmo assim, já quase, eu fui em maio, quase 1 bilhão de dirhams, que na época dividia mais ou menos por 3 o dólar. Então a gente está falando aí de uns 350 milhões de dólares, já tinham sido investidos por brasileiro lá. Então tem algumas facilidades de montar empresa, você de lá pode fazer um investimento aqui no Brasil. E aí, para o braço de lá para cá, a gente começa a ver a própria desvalorização da nossa moeda, começar a valer a pena quem está lá e tem uma situação de sobra, vale a pena você, por exemplo, comprar imóveis, né, pequenos que tenham um giro, mesmo que o real não tenha esse retorno para ele interessante, mas ele está criando patrimônio aqui porque ele não tem condição de criar lá, né? Então, sei lá, com 10 mil dólares o cara dá uma entrada aqui. Sim, né? sim. Num imóvel pequeno de investimento no centro da cidade ou na própria Barra da Tijuca, né? Ele consegue com 10%, 15% dar entrada no imóvel. Então, se esse dinheiro para ele lá ele não conseguia fazer nada, é interessante também ele poder repatriar, né? Quer dizer, ele já vai deixando investimento aí, geralmente tem família, tem tudo, então acaba nunca se desligando completamente, mesmo morando fora, entendeu? Entendi, Rodrigo. E como é que a client, ela facilita esse processo nos dois lados, tanto daqui para fora do Brasil, como de quem está fora do Brasil para investir aqui? Como é que ela facilita isso? Então, exatamente naquela forma que eu falei, ou seja, nós somos intermediadores. Então, nós temos parceiros em Dubai, nos Estados Unidos, em Portugal,
parceiros aqui de consórcio, parceiros de leilão, pessoas que já foram validadas por nós, a sua capacidade de entrega, que para mim o cara pode entender muito, mas se ele não tiver uma capacidade de entrega, ou seja, eu posso ter milhões de reuniões sobre um investimento lá fora, mas se a gente nunca fez um negócio, é mais difícil, né? Porque você está para o próprio cliente, é uma novidade para muitos, então essa validação nossa é de extrema importância. Então, toda a sustentação dessa ação que vai ser feita, ou seja, de compra, de abertura de uma empresa, compra do imóvel, tal, a gente vai ter um parceiro que vai sempre assessorar, onde, obviamente, nós vamos estar sempre do lado do nosso cliente, porque às vezes tem às vezes algum atrito e que ele vai poder nos reportar tranquilamente. Olha, está acontecendo isso eu não imaginava. E a gente vai, obviamente, a gente conhece os dois lados, facilita. Então, assim, todo o trabalho da client, e a gente trata como esse conceito Real Estate Agent, que é o conceito americano de quê? Do corretor, que é o agente do mercado imobiliário. Esse é o conceito americano que a gente traz para cá, né? E que, no fundo, é cuidar do cliente. A gente não cuida de imóvel, a gente cuida do cliente. Entendi. Embora a gente tenha um modelo, né, que é de gestão do imóvel desse cliente. Interessante. Que aí sim a gente faz a gestão do imóvel como se faz no mercado americano e tudo. Então a gente faz a gestão desse imóvel desse cliente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem um cliente que mora fora, a gente acabou de pegar a casa dele para poder fazer essa negociação, onde a gente está fazendo, como ele mora fora, então a gente está contratando jardineiro, a gente está contratando piscineiro, a gente está dando uma reformulada na casa para poder fazer a apresentação, um filme dessa casa, apresentar no mercado, né? Quem toca toda essa operação é o Bento, que é o meu sócio, né? Mostrando a oportunidade dessa casa. Agora, talvez ele não tivesse esse carinho, porque por mais que a gente esteja fazendo uma gestão no imóvel, na verdade a gente está fazendo um carinho para ele. Sim. Né? O imóvel é só uma consequência do que ele tem. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Não é imóvel por imóvel, a gente entende toda a história desse proprietário, para aí sim falar para ele, olha, esse melhor modelo para a gente fazer, por exemplo, no caso desse cliente, a gente tem uma possibilidade de uma permuta financeira com construtores. Então, não necessariamente seja uma venda direta, né, num portal, anunciar, ou um vídeo na rede social. Não, analisando da maneira que a gente tem de informações. Lembra, a gente tem a Farmers Group, então eu tenho empresa de pesquisa, eu tenho empresa de marketing, eu tenho... Então, isso nos dá facilidade para quê? Para fazer um estudo e falar assim, opa, o melhor negócio para vender a casa desse cliente é fazendo isso. E assim a gente vai para cada cliente. Entendi, Rodrigo. Mas entrando no detalhe, como você falou, dessa casa, desse case que você está dando aí da cliente, nessa captação desse imóvel, na prática mesmo, só para eu entender, esse imóvel, ele é em que bairro? Barra da Tijuca. E por que a Barra? Porque a Barra, porque a gente conhece a Barra. A Barra é o local que mais se vende, é o maior VGV de venda ainda no Rio de Janeiro. Ainda tem muitas áreas a serem desenvolvidas. A gente está falando aí de tudo que a gente... Tirando, eu acho que o centro da cidade... O Rio, basicamente, dividido em 3 grandes áreas. Hoje, o centro da cidade, que está tendo um incentivo muito grande, e principalmente para investidor, que a gente está falando sempre com público de alto padrão, é interessante, né? A gente domina também a região, tem muita informação da região, então isso a gente auxilia nossos investidores. A Zona Sul, né? Que também tem a sua característica, apesar de muitas vezes a conta ficar muito apertada, e a Barra da Tijuca. Então, são 3 grandes clusters de lançamentos e investimentos, e a região ela só avança, a região só melhora, o metro quadrado só cresce com lançamento. É ele que impulsiona tudo.
Então, você tem que ter um olhar crítico e entender. Bom, ó, vai sair o Parque Imagine ali, foi anunciado. Então, obviamente, muitas vezes antes de ser anunciado alguma coisa, a gente já tem um insight, a gente já conhece o mercado, e já vai, chama esse investidor e fala, olha, vai aquela área ali, pô, vai explodir porque vai ter um crescimento assim assado. E tem, logicamente, características de locais em frente a parque, praia, sempre tem uma característica de sempre estar dando uma valorizada. Então, Rodrigo, muitos investidores buscam não apenas comprar, mas construir. Como é que a Client auxilia na construção de imóveis personalizados? Tanto no Brasil, tá? Que é um grande desafio, mas também no exterior. Bom, sempre a melhor conta que existe é você comprar um terreno, construir e vender. Não existe. E aí vai desde comprar um terreno, construir uma casa e vender a comprar um terreno, né? Construir de repente uma vila, construir um prédio ou participar de uma incorporação, ou seja, sempre quem vai pegar o maior problema, que é esse processo de construção, vai ter uma maior rentabilidade. Só que você tem que ter uma maturidade como investidor para entender todos esses percalços. Porque a conta é maravilhosa, né? Então eu vou comprar um terreno por 500, vou gastar mais 800, 1.300 e vou vender por 3. Bom, eu vou ter meu 1.300 de volta mais tanto. Então, assim, a conta é maravilhosa, mas esse 800, que é a construção, é que você tem que estar muito bem amparado. Então, na Client, o que, que a gente faz? Quando o cliente tem esse apetite a risco, né? A gente tem parceiros que podem acompanhar essa obra, né, que facilita muitas vezes, faz a contratação da construtora. Então, vamos lá, a gente auxiliou ele a comprar um terreno, esse terreno foi comprado, aí a gente apresenta uma empresa que faz a gestão desses construtores ou de um construtor, pô, olha, eu conheço um construtor aqui e tal, mas e a gestão disso? Porque não está no teu dia a dia. Sim. Então, é onde peca. Por quê? Porque não é, eu conheço construtor. Esse construtor, sei lá, ele pega 3, 4 obras, ele pode te dar problema. Então, a gente tem parceiros, lembra? A gente é intermediário. Então, a gente conhece como funciona, conhece as dores. Eu mesmo sou uma pessoa que construo e vendo, então eu conheço as dores, mas característica daquele cliente, olha, ele é mais arriscado. A gente auxilia na compra de um terreno onde a gente especula uma valorização X. E pode largar a mão e está sempre junto, só auxiliando. Ou pode ter que indicar uma empresa realmente para fazer todo esse auxílio. Ou pode indicar também um construtor. Enfim, e pode, lá na frente, fazer a venda desse imóvel. Então, ou ele está com apetite financeiro e não está com apetite de obra, de nada. Quer entrar numa incorporação? A gente aproxima ele de algumas construtoras que ele possa ser o famoso investidor, né? Então, obviamente que juridicamente tem um pouco mais de envolvimento, mas nada que seja tão temeroso. Mas Sim. isso é por isso que a gente fala, né? Do seu jeito no tempo certo. Tem que entender os tempos desse investidor. Tempo certo quer dizer o seguinte: você vai dar atenção a esse investimento? Porque se você participa de uma incorporação, se você constrói, então você tem que ter tempo. Sim. Se você compra para longo prazo, um pré-lançamento, você precisa de tempo. Isso não te dá. Então, por que muitos médicos acabam indo para o modelo, compram no pré-lançamento para dar trabalho? Sim. Ele já sabe que aquela região tem um potencial X, ele tem lá seus contatos, seus corretores que sabem que ele tem potencial de compra com fluxo, e aí acaba sendo um excelente cliente, né? Então, por isso que quem é do mercado imobiliário sabe que uma boa lista de médico é o que vale. E no exterior é a mesma coisa. Para a gente se arriscar a indicar um cliente, fazer uma construção no exterior, aí a gente está falando especificamente da Flórida, onde a gente tem já alguns anos de parceria, de entregas, enfim,
e a gente conhece muito bem a região, mas de qualquer maneira a gente tem um parceiro que ele é constructor lá funciona de uma maneira muito diferente, então a expectativa de ganho é completamente diferente. Enquanto aqui a gente compra um terreno por X, né? Deu exemplo, 500, vou gastar 800 na obra e vou vender por 3, não, lá todo o meu lucro para chegar no 3, eu vou gastar na construção. Construção é uma mão de obra muito cara. Caramba. Então, eu vou comprar um terreno por $20 mil, vou gastar $300 mil em obra, licenciamento, tudo, e vou vender a $370 mil. Então, o ganho não é igual no Brasil. Porém, você está dolarizando o teu patrimônio. Então, é sempre bom alinhar a expectativa. Sim. E, como eu disse, a client ela faz o papel de intermediadora, ou seja, a gente coloca as pontas, ajusta, mostra, só que como a gente já conhece conhece bem da entrega, a gente alinha a expectativa antes. Então, o cliente que vem ávido, investidor, não, pô, eu vou comprar um terreno, vou construir, tá. Você já construiu? Sabe como é que funciona? Sabe as dores? Posso te contar? Vai acontecer isso. Tá preparado? Tô. Ah, então beleza. Então você tem um perfil realmente para fazer isso. Então a descoberta do perfil é o que faz a jornada desse investidor ser traumática ou não. Então se a gente não descobre, se a gente é chamado para, olha, eu tô vendo esse terreno aqui, eu quero comprar, e o cara não diz mais nada, a gente vai vender, mas a gente não vai entender. Porque de repente, cara, não compra isso não. Peraí. Com o valor desse terreno, você pode adquirir a entrada de um negócio X, que não vai te dar o rendimento que você está esperando, mas não vai te dar dor de cabeça, cara. E aí, por isso que eu falo, a aproximação do cliente, o cliente entender a importância de um real estate agent, é que é o grande barato e é o grande desafio da client no mercado. Interessante. É de fato um diferencial muito importante. E aí, falando em diferencial, Rodrigo, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, tá? Na sua visão, qual é o grande diferencial da client em relação ao mercado de alto padrão? E quais são os próximos passos para a empresa em termos de expansão e inovação? Bom, eu brinco com o Bento exatamente disso. A gente, ao invés de expandir, né, a gente quer aumentar o volume de relacionamento com o nosso cliente e praticamente atender essa rede de relacionamento para a gente poder estar sempre ali junto, porque formar pessoas é o grande desafio. Toda a expansão, principalmente no mercado como o nosso, onde a gente está trazendo esse conceito Real Estate Agent, imagina, você está trazendo um conceito novo, um conceito que tudo bem, você vai testar para o momento de expandir, mas será que essa pessoa do outro lado ela está preparada para entender o que é isso? Então, eu acho que o desafio da client não é nesse primeiro momento onde está envolvido onde está envolvido o Bento, onde a gente está ali à frente. O desafio quando você pensa em expansão é ter vários Bentos, é ter vários Rodrigos, não porque o Rodrigo ou o Bento é o melhor, mas porque o Rodrigo e o Bento seguem o modelo estabelecido, né? Um paralelo, sou flamenguista, então assim, é mais ou menos o que o Boto, né, quer fazer no Flamengo, ou seja, cara, eu tenho um modelo de jogo, o técnico se adapte. Então, eu acho que a cliente é assim, a gente tem um modelo de atendimento, não é que é o cliente se adapte, aí é o corretor que está entrando no nosso time que tem que se adaptar, né? E obviamente, o próximo passo é a gente conseguir consolidar fortemente esses atendimentos e modelando e quem sabe, aí sim a gente vai criando alguns núcleos na Zona Sul, centro da cidade, enfim, indo para fora do Rio de Janeiro, principalmente com o conceito de moradia, né? Lembrando que investimento a gente faz Brasil, Estados Unidos, Portugal e Dubai. Então isso aí a gente já faz, já pode auxiliar, já está pronto, já tem equipe interna, não a externa sou eu e o Bento.
mas a gente está muito feliz e eu acho que o momento, com 25 anos de experiência no mercado imobiliário, o momento nunca teve tão propício, onde o cliente tem o máximo de informação possível para realmente, quando ele te escolher, ele fala assim, puta, eu quero saber mais sobre investimento, e ele trocar essa ideia contigo, ele poder se abrir. Eu acho que a gente nunca teve num momento tão one-to-one, ou seja, o mesmo conhecimento do cliente é o seu, e obviamente o seu só vem com a cereja do bolo, que é o técnico e vivência. Entendi. Mas se ele quiser estudar aquela área, se ele quiser estudar aquele modelo de investimento, ele vai saber, inclusive, às vezes mais do que você. O que ele não vai ter, e é o que a client se propõe, é aquele parceiro ímpar que vai entregar. Ele vai ter que testar e a gente ultrapassa esse teste dele, falando, cara, esse cara aqui, ele é o certo porque ele entrega isso, tal, tal, tal. Então, para mim, o maior desafio da client é conseguir realmente extrair do cliente o máximo de informação relevante, que ele entenda que a gente está junto nesse processo, que se não for para investir, certamente a gente vai falar que não é. Não, a gente não tem uma necessidade, e aí o Real Estate Agent entra nesse conceito, eu não tenho a necessidade de sair empurrando, porque quando a gente fala de investimento e quando a gente fala de mercado imobiliário, a solidez que ele dá, tal, é muito difícil ele fazer um único investimento. Esse cara, sim, esse ele entra na sua carteira, essa pessoa vai te indicar. Rodrigo, até aproveitando, né, as informações que você está compartilhando com a gente, eu gostaria que você desse um recado para os corretores de imóveis, para as pessoas que são desse segmento imobiliário. Então, corretores de imóveis, todos nós somos um real estate agent. Existe uma cultura onde muitas vezes deixa o corretor um pouco fora, né, desse ciclo cliente, proprietário, cliente, construtora, e que cada vez mais a gente conhecendo a fundo o cliente, isso é num detalhe, é numa educação, sempre a pergunta pertinente, sempre entendendo que a venda é a consequência dessa construção. E principalmente no nosso mercado de alto padrão, onde se você não conhecer a fundo o que realmente necessita essa família, o que realmente necessita ele para fazer esse investimento da melhor maneira possível, lembrando que o investimento imobiliário ele é o mais alto nível de investimento. Então, se você está vendendo, por mais que um bem custe muito, vamos lá, um exemplo, um iate, esse cara que você vende esse iate, ele certamente tem uma casa mais cara que o iate. Então, sempre o imóvel, ele vai ser o maior investimento que ele vai fazer. E aí a gente vê exatamente o corretor muito fora desse ambiente do dia a dia do cliente. E, obviamente, que isso é uma conquista. E cada vez mais a gente entende que o corretor tem que dominar essa questão de rede social, tem que dominar a questão de retórica, de saber falar e, muitas vezes, perguntar, né? Não só apresentar, não só querer empurrar um produto, porque o cliente ele está realmente muito bem estruturado e certamente se você fizer um trabalho bem feito, né, com esse cliente, você tem indicações e isso tudo vai fazendo da nossa profissão, do nosso mercado, um trabalho extremamente prazeroso, né? O que torna a falta, muitas vezes, do ciclo de vendas, né? Que é a frequência, muitas vezes ela acaba se tornando, existindo essa frequência quando você age dessa maneira, quando você age como se fosse um real estate agent. Bento, como VP de relacionamento da client, você tem um papel central no atendimento ao cliente. O que significa esse atendimento diferenciado na prática e como isso impacta na experiência do cliente? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Muito feliz de estar batendo esse papo com você, você que é uma referência também no mercado imobiliário.
Eu venho trazendo aí, desde 2018, quando eu me tornei corretor de imóveis, as experiências que eu fui vivenciando atendendo pessoas em outros segmentos profissionais, tá? E uma coisa que eu sempre tive facilidade na minha vida foi de me relacionar. E o que me fez ser uma pessoa de relacionamento foi o esporte. Eu fui atleta de futebol e muito novo e aprendi a amadurecer e me relacionar com pessoas diferentes, mesmo jovem. E isso começou a me dar um insight para a facilidade de comercializar as coisas. Então eu comecei a entender que através de relacionamentos eu poderia conhecer pessoas que eu jamais imaginei conhecer e, quem sabe, atender suas demandas. Em 2018, chegou o mercado imobiliário para mim, mas de uma maneira bem importante, que foi o mercado internacional. Eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos, fiquei encantado com o modelo de atendimento deles. Eu não era um corretor de imóveis na época. Quando eu voltei, eu fui tirar meu CRES, né? Eu sou corretor de imóveis aqui no Rio de Janeiro, e me especializar nesse mercado. E algo que me chamou muita atenção do americano é que o americano ele sempre foi muito preocupado com a transparência nos processos. E isso me chamou a atenção, porque aqui no nosso mercado imobiliário, infelizmente, a gente fica muito mais preocupado com o produto, mas não com esse processo do cliente. Então, quando você me faz essa pergunta, o maior diferencial que hoje a cliente pode trazer no segmento imobiliário é essa maneira de se relacionar com o cliente, é a transparência que a gente vai passar para o cliente, é entender de fato o momento que o cliente está passando. E quando veio a ideia de criar a nossa frase, que nós temos uma frase que significa toda a essência da cliente, do seu jeito, no seu tempo, isso foi o que eu fui vivenciando nesse período. São 6 anos de caminhada aí e o tempo todo acompanhando cada etapa. Para você ter uma ideia, Rodrigo, a minha primeira venda, eu demorei quase 1 ano para vender. Pô, no melhor dos mundos você quer vender logo para receber logo, né? No mercado imobiliário americano que isso aconteceu, porque lá é diferente. Lá o cliente primeiro recebe o imóvel para depois o corretor receber a comissão. Olha que coisa. E isso me deu essa cultura. Qual cultura, Bento? Eu primeiro preciso te atender em todas as esferas. A tua esfera de família, pessoal, profissional. A partir disso, eu ter o sentimento de que sim, agora eu estou sendo recompensado porque eu te atendi. E eu comecei a trazer isso para minha maneira de trabalhar aqui no Brasil. Quando nós criamos a Client, nós começamos a nos deparar com muitas histórias. Recentemente, agora, nós fizemos aí um atendimento para uma cliente que estava no momento de divórcio. Não me conhecia pessoalmente, mas acompanhava um pouco do meu trabalho pela internet. Fez um contato comigo pelo Instagram, agendei com ela para a gente tomar um café, para eu entender o momento da vida dela. E a partir dessa conversa, a gente começou a construir juntos. Entregamos para ela o que ela buscava, com toda a transparência possível e principalmente com uma orientação da região. Eu sou morador da Barra da Tijuca, me especializei no segmento imobiliário daqui, porque eu vivencio essa rotina da Barra, esse jeito que a Barra tem, diferente de todo o Rio de Janeiro. E ela não era moradora daqui, ela estava querendo vir para a Barra, estava separando, querendo mudar os ares da vida dela. E ela queria entender, para ela, os pontos que ela poderia ter de lazer, os pontos que ela poderia ter de gastronomia. Então a gente conseguiu auxiliar nesse processo dela. Isso para a gente foi muito importante. Por isso que quando a cliente traz esse conceito para o mercado, de entender o momento da pessoa e do jeito que ela quer fazer, a gente cria uma conexão que não tem data de validade. Hoje o mercado imobiliário ele é um mercado muito, muito dinâmico, sabe? Os corretores estão cada vez mais buscando opções de aparecer, de falar dos seus benefícios, dos seus produtos, mas o ponto central para a gente dar sequência nesse trabalho é o cliente, é a maneira como o cliente está vendo e projetando a vida dela para os próximos anos. Isso é muito importante. Um cliente, às vezes, que não tem filhos, uma região que você vai colocá-lo, ou um cliente que tem filhos, uma região de escola, uma região de comércio próximo. Então, isso tudo a gente consegue desenhar a partir do momento que a gente se conecta ao cliente, se conecta à pessoa, lembra? Cada cliente é um ser humano, com suas dores, com as suas preocupações, e comemorando o momento da vida dela, porque quando a gente trabalha com alto padrão, a gente também trabalha com pessoas que querem uma exclusividade, que chegaram naquele momento da vida dela e que ela quer agora desfrutar da melhor forma. Então a confiança, o respeito,
principalmente a transparência, isso significa muito para esse cliente. Quando ele senta com você, a maneira como você vai falar, a maneira como você se porta perante não só a ele, mas a família dele, isso é muito importante, porque a partir dali o cliente começa a enxergar fatores que vão levá-lo a tomar decisão. É claro que o imóvel, ele chega no momento do gosto do cliente, né? Mas quando você dá essa segurança para ele, ele fala, opa, essa jornada eu vou seguir com o Bento e com a cliente. A Barra da Tijuca é um dos mercados mais desejados do Brasil. Na sua opinião, o que torna essa região tão especial para quem busca morar com qualidade de vida? O que acontece, Rodrigo? Eu sempre tive um sonho de morar na Barra da Tijuca. Eu não sou nascido e criado na Barra, tá? Eu venho da zona norte do Rio de Janeiro e eu conheço bem o Rio de Janeiro. São 45 anos aqui de caminhada nessa cidade maravilhosa. E era um sonho meu, quando eu era adolescente, que eu jogava futebol, que eu tinha uns colegas, uns amigos da época de futebol que moravam para cá, né? E frequentavam aqui os locais na Barra da Tijuca, eu acabava acompanhando, né? E ficava olhando e ficava com aquele sonho, poxa, que legal. Porque a qualidade de vida da Barra, ela é algo que chama muita atenção. Aqui na Barra da Tijuca você consegue ter a praia próxima a você, como também o comércio, como também o trabalho. Então você consegue unir escolas muito boas. Aqui você tem exemplos de escolas bilíngues que as pessoas acabam buscando. Você tem uma região de shopping centers, onde as pessoas conseguem também passear. Então você une o lazer aos negócios no mesmo local. Eu costumo brincar, né, com as pessoas com quem eu me relaciono, que a cidade Barra da Tijuca, ela está inserida no Rio de Janeiro. E é verdade. Então, hoje, para quem busca morar na Barra da Tijuca e entender cada detalhe do que acontece aqui, eu sempre chamo para uma conversa. Eu sempre digo, não, vamos bater um papo antes de você tomar a sua decisão. Nós temos acesso a tudo na Barra da Tijuca. Empreendimentos que estão sendo lançados, o que está sendo planejado para lançamento, o que vem também no setor de gastronomia, o que tem de opções para a pessoa poder ter como lazer. Hoje a gente sabe que o esporte é algo muito vibrante para o carioca. Então a pessoa que mora na cidade do Rio de Janeiro, ela está sempre procurando uma modalidade de esporte. Então aqui a gente consegue juntar aí a pessoa que gosta do beach tennis, o cara que gosta do surf, ou aquele que gosta do futebol, que é da minha tribo. A gente consegue juntar esse esporte e trazer um lifestyle que realmente a pessoa vê a qualidade de vida. Porque morar bem, né, ter segurança, ter a questão do lazer, a educação, a saúde, tudo próximo a você, não tem lugar igual no Brasil. Por isso que eu digo, a Barra da Tijuca é o melhor lugar do Brasil para você morar. E quem tem vontade de morar, eu quero fazer esse convite para vir conhecer melhor a Barra da Tijuca, entender um pouco mais desse dia a dia aqui da Barra. Para clientes que buscam uma segunda residência fora do Brasil, quais são os fatores mais importantes a serem considerados e como a client atua nesse segmento? Quando eu me juntei ao Rodrigo, né, que é o meu sócio, e é um cara que é extremamente conhecedor do mercado imobiliário, ele já está há muito tempo no mercado e nós já trabalhamos em outros projetos juntos. Uma das coisas que eu fiz questão de enfatizar com ele era todo o envolvimento que nós teríamos para o mercado internacional, o americano, que é a minha especialidade. Eu me especializei em investimentos na Flórida, me tornei uma referência em 2019 e durante o período da pandemia, a gente estava com a fronteira fechada e todo mundo, né, sem saber, com uma incerteza do que ia acontecer. E eu fui estudar cada vez mais sobre isso. E o mercado americano sempre me chamou muita atenção pela segurança econômica, pela segurança jurídica e principalmente, né, pela qualidade que ele pode dar para as pessoas que buscam uma segunda opção ou de moradia ou de investimento. Então a client, com essa expertise que eu desenvolvi nesse decorrer do tempo, ela veio cada vez mais melhorando isso. De que forma? Hoje nós temos parceiros muito sólidos lá nos Estados Unidos. Hoje a gente tem uma visão muito clara do que está acontecendo lá e eu faço questão de fazer todos esses atendimentos. Então, o pré-atendimento sou eu, o atendimento sou eu, o venda sou eu e o pós-venda sou eu, porque não existe um final, tá? Só para você entender, quando uma pessoa faz um investimento fora do Brasil e ela não precisa comprovar renda lá nos Estados Unidos,
com a renda dela aqui no Brasil, ela compra um imóvel lá. Poxa, Bento, mas e aí? O que mais é necessário? Eu te explico tudinho na caminhada. Mas ela consegue ter a segurança jurídica de que ela está comprando um imóvel na maior economia do mundo e no momento que ela quiser revender esse imóvel, se for o caso, nós também estaremos ao lado dela. Então, esse processo de início, meio e sem fim é algo que a cliente entende que é primordial. E por que a cliente está inserida no investidor ou na pessoa que quer comprar aqui do Brasil? Nós temos a transparência no processo. Existem colegas corretores lá nos Estados Unidos que estão fazendo seus trabalhos, mas a cliente, ela é uma empresa que ela não tem nenhum tipo de ligação com construtora ou com um determinado tipo de corretor para poder indicar o que é melhor para eles. Não, a cliente está preocupada com o cliente, com o momento que ele está vivendo. Então eu tenho investimentos lá a partir de $300 mil, como eu tenho investimentos acima de $1 milhão. Eu quero entender o momento da pessoa e principalmente prepará-la. Porque quando ela sentar com o nosso parceiro lá, que nós temos vários, como eu falei anteriormente, para escolher o imóvel, ela já sabe todo o processo. Então as informações que ela vai receber vai ser só para confirmar o que ela já sabe. E isso dá segurança, isso dá transparência. Imagina você comprar um imóvel num país onde você muitas das vezes não fala a língua, e não é necessário você falar inglês para comprar um imóvel nos Estados Unidos, mas você ter toda uma segurança jurídica e uma assessoria de um especialista que vai estar ao seu lado na mesa para poder te dizer, olha, esse é o melhor caminho, porque eu conheço o seu momento, eu sei o que você tem para poder dar esse passo a mais, vamos juntos. E quando a pessoa falar assim, ó, Bento, cara, foi legal, tá gerando para mim uma receita, ou eu tô me mudando para os Estados Unidos, o Bento vai estar ali ao lado também. Vou te contar um caso que aconteceu recentemente. Eu tive um cliente que me ligou, ele está num processo ainda de maturação. Normalmente, quando você vai investir num imóvel fora do Brasil, não é algo que acontece da noite para o dia. Comprar um imóvel aqui não é algo que acontece da noite para o dia, você imagina nos Estados Unidos. Então, esse cliente já está comigo há 1 ano. E um casal de amigo dele, que já tinha comprado o imóvel, procurou ele porque estava com um problema de mandar o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos e não estava conseguindo falar com a corretora. Era um sábado, eles tinham uma data limite, que eu acho que era até domingo, pela data, só que no sábado eles não estavam conseguindo falar com a corretora, que era responsável por isso. Então esse cliente me ligou, até falando, Bento, eu sei que não é uma responsabilidade sua, porque eles compraram com outro colega, mas você tem alguma informação que você possa trazer para eles poderem não perder esse prazo? E ali na hora eu me coloquei à disposição para auxiliar, fui buscar uma solução para eles e no final das contas deu tudo certo, eles conseguiram um contato com a pessoa responsável por essa transferência e como a gente conhece as empresas, né, eles acabaram tendo esse feedback positivo. Então isso é muito o sentimento da cliente, é o que a cliente traz, é estar ao seu lado de segunda a segunda, não importa. O mais importante é qual é a sua dor, qual é a sua necessidade. Vamos tentar te auxiliar da melhor maneira. É tentar sempre proporcionar a melhor experiência possível para esse investidor que conhece os Estados Unidos, que vai para os Estados Unidos, que conhece os parques da Disney, mas quando vai ver o negócio compra de imóvel, que existe uma complexidade, fique inseguro. Entra a gente para oferecer a segurança e a transparência no processo. No mercado de alto padrão, confiança e personalização são fundamentais. Como a cliente cria essa relação de proximidades e confiança com seus clientes? Eu fui desenvolvendo muitos relacionamentos, tá? No decorrer dessa minha trajetória. O futebol me abriu muitas portas. Hoje a gente consegue estar conversando desde o cantor conhecido aí, como uma referência de palestrante técnico da seleção, como foi o caso aí, que eu tive a oportunidade de conversar com Carlos Alberto Parreira, através de relacionamentos. O mercado imobiliário americano também me abriu portas, porque esses investidores aqui do Brasil, eles começaram a colocar alguns imóveis à venda. E aqui na Barra da Tijuca, como eu me tornei uma referência para investimentos no exterior, eu comecei a receber esse contato, principalmente pelo meu Instagram. E aí, sou corretor de imóveis, conheço a região, para mim foi uma ótima surpresa, né? Comecei também a trabalhar esses imóveis e entender o momento deles e principalmente de que maneira nós poderíamos fazer um trabalho diferenciado, né? A cliente, ela busca muito isso, não
oferecer o que o mercado já faz, o mais do mesmo. A gente busca oferecer um trabalho único, porque cada pessoa ela é única, principalmente no seu imóvel. Quando a gente faz a captação de um imóvel, ou quando a gente leva um cliente para olhar um imóvel, a gente procura entender todos os detalhes desse imóvel, tanto para venda, o valor de mercado, a localização do imóvel, como está o imóvel. Só para você ter uma ideia, eu tenho clientes meus que estão vendendo casas aqui na Barra da Tijuca que não moram mais no Brasil, sabe? Tiveram lá em algum momento, lá na minha caminhada, a experiência de comprar um imóvel comigo fora. A confiança já foi criada, o relacionamento foi criado. No momento eles não pensavam em vender, mas a vida se estabilizou onde eles estão, tomaram a decisão de vender o imóvel. E eu fico muito feliz de, na hora de tomar essa decisão, sentar, pedir um aconselhamento e assessoria para a venda do imóvel aqui. A cliente, ela trabalha e se preocupa não apenas em captar um imóvel, ela se preocupa em entender a essência daquele imóvel, entender o momento que aquela família está passando para vender aquele imóvel. E é claro, vender o imóvel, que é o objetivo. E quando a pessoa quer comprar, a mesma coisa. Muitos dos clientes que hoje eu recebo são clientes de indicação. São pessoas que têm parentes ou que sofreram algum processo de falta de confiança, não deram um passo à frente e resolveram pedir essa ajuda. Hoje o mercado, ele dá muitas oportunidades, né? Nós, corretores, nós temos oportunidades de criar a nossa marca, nós temos a oportunidade de nos colocarmos ao mercado através das redes sociais. Só que a cliente, além disso, ela se preocupa muito como as pessoas hoje estão recebendo essas informações, como as pessoas estão se sentindo referente a essas informações de mercado. E os relacionamentos, eles me dão esse feedback. As pessoas hoje com quem eu me relaciono, empresários, médicos, pessoas que frequentam a Barra da Tijuca, né, e que têm sempre amigos ou parentes que também têm o desejo de vir morar aqui, elas sempre vêm, sentam e perguntam, pô, mas está acontecendo isso, e o mercado está assim, a Barra está com obra assim, o que vem aí pela frente? Como a gente está sempre muito antenado e tendo acesso a tudo, só para você ter uma ideia, hoje todas as construtoras grandes aqui do Rio de Janeiro, a gente tem acesso, a gente tem lá nosso café da manhã lá com um parceiro nosso, da construtora, a gente tem acesso aos proprietários que estão vendendo os imóveis, porque como o mercado hoje está muito dinâmico, hoje as pessoas estão trabalhando muito com parceria, e a cliente olha a parceria de uma ótima forma. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Às vezes você está buscando um imóvel que eu não tenho esse imóvel, mas eu tenho um colega corretor que tem. Entendo se é um profissional sério, entendo se é um profissional que já tem um tempo de mercado. Isso é importante quando eu vou buscar a parceria, sabe? E aí eu entendo aquele imóvel, faço um DNA dele antes de eu apresentar um imóvel para o meu cliente. Entendo como é que está a documentação, entendo como é que está a questão de obra no imóvel. Eu sempre gosto, antes mesmo de filmar um imóvel ou de falar de um imóvel para um cliente, eu fazer uma visita ao imóvel. Eu mesmo, como se eu fosse comprar aquele imóvel. Eu passei por esse processo. Eu também tive a grata felicidade de comprar meu imóvel na Barra da Tijuca. E quando eu fui atendido, eu senti algumas coisas que, na época, poderiam ser melhores. Isso é algo que eu me preocupo muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho a responsabilidade de estar à frente de uma imobiliária, cuidando do relacionamento dessa imobiliária, cuidando das pessoas que têm contato. A marca, ela é construída por pessoas. Então eu me preocupo muito com isso. Então quando a gente senta para poder entender o mercado, para poder buscar um imóvel, mesmo através de relacionamento que nós já temos, eu gosto de fazer um DNA sobre aquilo. Eu gosto de entender como aquilo está. Tá legal, tá bom, tem uma perspectiva boa, pô, eu vou levar esse imóvel ao mercado. Se não tiver, eu vou trazer soluções para esse proprietário e também para quem está comprando. Às vezes a pessoa naquele momento não está totalmente capitalizada. Por isso que essa frase, para mim, ela é muito importante quando eu converso com um cliente. Do seu jeito, no seu tempo. Muitas das vezes a pessoa ela não tem o valor total. E aí é quando também eu trago opções para ela, soluções. Eu tenho no Rodrigo, meu sócio, o responsável pelos investidores. O Rodrigo está muito antenado com o que está acontecendo no mercado, os tipos de alavancagem. A gente traz para esse cliente as soluções, mas sempre no momento dele. Lembra? Está mudando de lar. Está havendo um novo lar. Eu atendi um médico que ele mora na Lagoa, lugar muito legal na Lagoa, Fonte da Saudade.
E ele teve 2 tentativas de assalto. Ele tem um carro blindado. Nas 2 vezes tentaram assaltar ele, atiraram nele porque ele arrancou com o carro, sabendo que o carro era blindado. E ele virou para mim e falou assim, eu não aguento mais, cara. O local é próximo à Zona Sul, eu tenho muitos amigos na Zona Sul, gosto daqui, mas a violência, infelizmente, está me obrigando a dar um passo para sair daqui. O Rio de Janeiro todo passa por violência, mas a Barra da Tijuca é um bairro onde existe uma segurança muito grande. Existem muitas pessoas influentes aqui. E esse médico falou para mim, me ajuda nessa busca desse meu novo lar. E lá, ele morava numa cobertura. Falei para ele, vamos olhar, você quer o quê? Um apartamento? Fui entender o momento dele. Tivemos umas 4 reuniões, mas reuniões bem leves. Tomar um café, depois nos encontramos num outro local para bater papo. Nos momentos que ele podia, porque lembra, a rotina de médico é muito corrida. E chegamos ali a um denominador do que ele queria. Fizemos algumas visitas. Ele também entendeu o DNA do imóvel, a localização principalmente, que era o que eu já imaginava que seria muito bom para ele. Mandei para ele algumas imagens. Ele, a partir dessas imagens, fez ali uma pré-seleção. Agora você imagina, se eu entendo que ele quer comprar um imóvel, falo, ok, sim senhor. No outro dia eu mando um catálogo para ele com mais de 300 imóveis à venda. Eu não estou entendendo, de fato, a alma, o perfil desse cliente. E a gente tem que tirar essa visão de que corretor, ele é um cara que pega o celular e fica repassando o catálogo, fica passando um monte de opções de imóveis sem entender o que de fato aquele cliente busca para a vida dele. Isso causa para o cliente uma poluição visual. O WhatsApp, hoje em dia, as pessoas, elas, até para dar uma resposta hoje, principalmente quando a pessoa ela tem um dinamismo muito grande na vida dela, ela demora às vezes. Então, objetividade e assertividade, ela tem que ser muito comum no nosso dia a dia. Para isso, a gente precisa conhecer a pessoa que está do outro lado. A cliente, o cliente, a família, sabe? Às vezes a família está passando por um processo também, como eu também já vivenciei, de uma viúva. A pessoa ela perdeu o marido e estava num processo muito difícil porque precisava vender o imóvel. Aí tinha todo aquele trâmite, que a gente sabe que é um trâmite burocrático. E a pessoa, ela, naquele momento, ela estava até meio perdida, porque ela não sabia qual passo que ela ia dar. E aí eu trouxe também um advogado que faz toda a parte jurídica da imobiliária, ofereci para dar esse apoio, acompanhei o processo, porque aqui na Client a gente se preocupa muito com o seguinte, cada um no seu quadrado. Eu até tenho noções de direito, mas eu não sou advogado. Eu vou pegar um especialista que é um advogado e vou colocar para atender o meu cliente. Então, a gente está muito preocupado em oferecer a melhor estrutura possível nessa caminhada. Quais são os principais diferenciais que você destaca na forma como a Client seleciona, visita e apresenta para seus clientes, seja para morar ou investir? Então, essa pergunta é muito pertinente. Eu quero falar para você, proprietário, para você que está buscando um novo lar. Hoje a Client, ela se preocupa muito no que ela busca no mercado e como ela vai trabalhar no mercado. Para você, proprietário, a gente tem um modelo de gestão totalmente diferenciado do que a gente tem visto aí. Hoje a gente se depara com anúncios repetitivos, né? Todo mundo botando com várias imobiliárias e aí quando você vai ver são vários valores para um mesmo imóvel ou descrições erradas, erros de fotografia, um imóvel às vezes está com uma cor numa foto, outro tipo de filtro na outra. Isso é ruim, isso polui e atrapalha muito na venda do imóvel. Nós temos uma solução para você, um modelo de gestão totalmente transparente, e que a gente não fecha portas para parcerias, não. Sabe? A nossa exclusividade, o nosso modelo de gestão é um modelo de gestão que você vai ficar surpreso. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, vamos bater um papo, quero te convidar. Para você que está procurando um novo lar, a Client, ela entende que o seu tempo é primordial na sua vida, é muito valioso. Então, alguns dos processos que nós fazemos é o seguinte, a gente te convida para um briefing, para a gente bater um bate-papo rápido, uma reunião, para eu entender o que de fato você busca. A partir dessa reunião, a gente faz uma pré-seleção dos imóveis que de fato vão atender a você ou a sua família. E nessa pré-seleção, eu vou até o imóvel, eu levanto a ficha do imóvel, eu até filmo para você. Eu faço de tudo para que quando você tome a decisão de fazer a visita, você tenha a melhor experiência possível. E detalhe, você não vai ficar recebendo dias e noites aquelas ligações ou mensagens de dezenas de corretores. E aí, vai comprar? E aí, vão fechar? E aí, vai fechar? Não, é no seu tempo, do seu jeito. Então,
O meu maior desafio é me conectar a você, entender o seu momento e, a partir dali, construir com você a solução para a sua vida, sendo o novo lar ou sendo a venda do seu lar, tá bom? Te convido para a gente poder bater um papo. Boa.